Oi, turmas. Vamos lá agora falar sobre divisão de fração, tá? Divisão não, desculpa, multiplicação de frações, tá? Depois a gente fala da divisão. Então veja bem, aqui a gente tem uma regra geral, tá certo? Na multiplicação de frações, sempre isso aqui vai ser válido, tá certo? E vamos multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si, tá? Sem nenhum problema. Antes de efetuarmos essa multiplicação entre numeradores e entre denominadores, se a gente puder simplificar as frações, certo? Num produto de frações eu posso simplificar ou cancelar qualquer numerador, tá certo? O numerador por qualquer denominador, tá? Eu não posso fazer isso na adição nem na subtração, mas no produto sim, na multiplicação sim. Então essas ideias aqui, olha, por exemplo, duplicar uma metade, certo? Essa linguagem aqui, ó, duplicar uma metade ou duplicar um meio, tá certo? Seria mais ou menos isso aqui, olha. Eu posso falar o dobro de uma metade que se expressa dessa maneira, não é isso? Ou o dobro de um meio, olha, tá? Então, numa situação como essa, lembre-se que isso aqui agora é diferente do número misto, certo? Eu tenho um sinal de multiplicação, olha. Então, isso aqui eu vou multiplicar o inteiro pelo numerador, olha, eu vou multiplicar o inteiro pelo numerador, certo? Que no caso 2 vezes 1 dá 2, certo? E conservar o denominador, que no caso fica 2, olha. Então, numerador igual ao denominador, isso aqui ó, é uma fração aparente, tá certo? Que isso aqui representa o todo, ou seja, isso aqui representa o inteiro, né? Sempre que eu tenho um numerador igual ao denominador, isso aqui representa o inteiro, que é 100%. Ok? Queria chamar a atenção também para essa essa leitura aqui, ó, a metade de alguma coisa, a metade de uma metade, certo? A metade de uma metade, esse de, certo, pessoal? Esse de, nessa linguagem de matemática, isso sempre vai representar um produto, olha, de alguma coisa, o dobro de alguma coisa, então é vezes metade de alguma coisa, então metade de uma metade, tá certo? Ou um meio de um meio, tá certo? Olha, nessa mesma leitura aqui aparece o dia, olha. Então isso aqui vai representar sempre um produto, olha, certo? Então, isso aqui é um produto, no caso de frações, porque eu estou falando metade e metade, ou meio e meio, certo? Então, na verdade, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, eu tenho aqui 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Então, metade de uma metade, na verdade, é o quê? Um quarto, tá? A quarta parte de um meio, olha. De um meio, novamente apareceu o dia aqui, olha. De. Então, a quarta parte de um meio é um quarto vezes um meio, tá? Então, como é que eu resolvo isso? 1 vezes 1, 4 vezes 2, certo? 4 vezes 2, 8. Então, a quarta parte de um meio, no caso, seria 1 oitavo. Correto? Então, muito bem, né? Nessas operações com frações, nessa operação com fração, que no caso a gente está tratando da multiplicação, eu tenho aqui o que? 2 vezes 2 quintos, igualzinho a esse daqui, olha. 2 vezes 1 meio. Então, o procedimento aqui é o mesmo. Eu vou multiplicar o inteiro vezes o numerador, então 2 vezes 2, 4, certo? Quintos. Se você quiser transformar esse inteiro numa fração também, lembra da definição de números racionais, que qualquer inteiro, natural ou relativo, pode ser escrito na forma de fração. Então, 2 inteiro, para ser escrito na forma de fração, bate eu colocar ele sobre 1, que não vai alterar o valor dele. 2 dividido por 1 dá 2, certo? Não altera, tá certo? Aqui também seria a mesma situação. Ó. Se eu pegar 3 dividido por 1, também dá 3, não altera em nada. Então aqui, se eu fizer isso, eu posso multiplicar 1 vezes 5 é 5, ou seja, continua o mesmo resultado. Lembrando, essa fração é irredutível, não tem o que fazer, tá certo? Aqui, olha, pessoal, aqui eu tenho um produto de 3 frações, tá? O que eu acabei de falar para vocês, que eu posso simplificar, eu posso multiplicar, na verdade, eu posso multiplicar, conforme a regra geral, eu posso multiplicar 2 vezes 2 vezes 12 vezes 5, 3 vezes 20 vezes 2, tá certo? Como eu também posso o quê? Posso simplificar, olha. Posso simplificar, devemos simplificar as frações, olha.
Antes de efetuarmos a multiplicação, devemos simplificar. Por que devemos simplificar? É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas, nesse caso aqui, ajuda bastante você já ter um produto menos complexo. Ou seja, depois você pode até precisar simplificar para tornar as frações irredutíveis. Mas se você puder simplificar antes, sua multiplicação vai ser bem mais simples, tá? Principalmente quando eu tenho uma situação aqui como esta, olha. Eu tenho um numerador 2 e tenho um denominador 2. Não importa se são em frações diferentes, olha. Aqui eu tenho só multiplicação. Então, na multiplicação eu posso pegar qualquer numerador e simplificar ou cancelar com qualquer denominador, tá certo? Então, eu poderia cancelar esse 2 por esse daqui, olha. Quando eu cancelo, na verdade, não dá 0, isso dá 1, olha. 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1, tá certo? Então, se a gente multiplicar 1 vezes 12 vezes 5, vai dar o quê? 60. Se eu multiplicar 3 vezes 20, também vai dar 60. Outra maneira de eu simplificar isso, eu poderia dividir, olha, dividir aqui 12 por 3, tá certo? Simplificar tudo por 3. Poderia simplificar 20 e 5, tudo por 5, tá certo? Facilitaria bastante o cálculo. Mas pelo menos com essa situação aqui, ó, de um numerador igual ao denominador, pelo menos cancele para facilitar, certo? Então lá, 1 vezes 12 é 12, 12 vezes 5, 60. Certo? 12 vezes 5, 60. Tá? 3 vezes 20, 60. Perfeito, né? O numerador igual ao denominador, isso é igual a quanto? A 1. Ó. Facilita bastante, tá? Nessa letra C aqui, ó, 3 e 3, olha, tá certo? Se eu multiplicar vezes 5 dá 15. Depois eu vou dividir por 3. Tá? Mas eu também poderia cancelar esse numerador aqui por esse denominador, já que são iguais, ó. Ok? Então a resposta é o quê? 5. Certo, pessoal? Então a multiplicação ela é bastante versátil para você fazer e de forma direta, tá? Aqui nós não temos como simplificar aqui o numerador e denominador, tá certo? Eu tenho 3 vezes 1 e 5 vezes 2, então eu vou ter que multiplicar mesmo, tá? 3 vezes 1 e 2 vezes 5, e 5 vezes 2. Então dá o que? 3 e 10. Essa fração já é o que? Irredutível, porque 3 e 10 não tem como você fazer mais nada. Ok? Aqui eu também posso simplificar logo por 2, mas como os números são pequenos, vamos multiplicar mesmo, né? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. E 3 vezes 6, 18. Certo? Os dois são pares, então existe um divisor comum, que é o que? O 2. Então vamos tornar essa fração irredutível. Dá o que? 8 por 2 dá 4. E 18 por 2 dá 9. 9 quartos. Desculpe, 4 nonos é uma fração irredutível. Quando eu digo que é irredutível, porque 4 e 9 não tem um número diferente de 1 que divida eles dois ao mesmo tempo. Certo? 1 vezes 5, 5. 4 vezes 6, 24. Certo? Já é irredutível, olha, não tem como dividir 5 e 24 ter o número que divide os dois. Ok? Nesta fração aqui, ó, vamos lá, nesse produto aqui de 4 frações, vamos lá, ó, eu posso cancelar 3 por 3, certo? Dá 1 em 1, certo? 1 em 1. Posso cancelar quem? 4 por 4, ó, dá 1 em 1 também, ó, tá vendo? E posso cancelar 5 por 5, olha. Este por este, olha. Dá 1 em 1. O que é que restou? Só 1 meio, olha. Então, veja como é fácil fazer a multiplicação entre frações. Ok, pessoal? Entendido? Vou encerrar o vídeo para o vídeo ficar pequeno e ficar melhor de se trabalhar.